Irmãos, esse texto que nós lemos hoje, que chama, ou que a Bíblia nos coloca como um subtema, é o momento em que Eliseu faz flutuar um machado. E nós temos uma lição, ou lições profundas nesse texto. E a primeira delas, eu quero perguntar a vocês de que forma toda essa história começou. E nós veremos aqui um primeiro ponto de aprendizado para nós nesse estudo de hoje. Como a história do machado que afundou na água começou. Alguém se arrisca? Quando alguém chegou para o profeta e disse: Senhor, o lugar onde nós nos reunimos com o Senhor está ficando pequeno demais para nós. Tudo começou aí. É importante nós pensarmos nos detalhes, irmãos, porque a palavra de Deus comunica conosco de formas tremendas, extraordinárias. Ela nos fala nos grandes momentos, episódios que aconteceram com servos do Senhor, mas também nos comunica em detalhes pequenos, de acontecimentos também que contribuem para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. A palavra daqueles moços, daqueles homens, ao profeta, trazem aos nossos olhos que eles estavam começando a experimentar um tempo de crescimento. Senhor, o lugar que nós estamos está ficando pequeno para nós. E a história toda se desenrola a partir das atitudes, ou da atitude daqueles homens, do aceite do profeta, da autorização do profeta e do movimento na direção de resolver aquela questão. Mas algo no meio acontece e nos ensina. E a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que crescimento, guarda isso, crescimento, às vezes pode gerar desconforto. Crescimento, às vezes, pode gerar desconforto. O lugar que hoje nós usamos pode ser que amanhã seja pequeno demais para nós. O ministério que hoje nós servimos pode ser que amanhã haja necessidade de mais pessoas se unirem a nós, se engajarem a nós, para que nós consigamos dar conta da demanda que o Senhor tem colocado diante de nós. E nós temos experimentado isso aqui na vida da igreja. Especialmente nesse tempo onde nós vemos aí falando de um ministério específico, mas poderia falar de vários outros, mas quero citar esse. O Ministério de Ação Social tem nos ensinado coisas profundas, que quanto mais, queridos, nós nos dispomos a servir, quanto mais nós contribuímos, quanto mais nós nos envolvemos, mais o Senhor tem colocado diante de nós pessoas necessitando, situações precisando da nossa intervenção, da intervenção do Senhor através do Ministério de Ação Social, e assim as coisas vão acontecendo. Nós estamos vivendo agora um mês de março de coleta de gêneros alimentícios numa rede de supermercados da cidade por conta do seu aniversário, e isso enche o nosso celeiro para que nós possamos abençoar a vida daqueles que estão à nossa volta. Mas o Senhor tem feito mais. A quantidade que é arrecadada nos é dada em dobro pela instituição e mais. Estamos vivendo um tempo agora de pós-enchente, de recomeço para muitos, e aquela rede, ela colocou também à disposição daqueles que queriam ajudar itens que poderiam ser doados, e eles começaram a arrecadar. E sabe o que eles fizeram quando viram a igreja lá?
olha, tudo que nós arrecadarmos aqui, nós vamos direcionar para vocês. É Deus enviando, é Deus suprindo, é Deus promovendo, e meu coração fica temeroso, e a minha oração é: Senhor, dá-nos sabedoria, para que nós lidemos com esse momento, com aquilo que o Senhor tem feito chegar até nós. Dá-nos sabedoria para abençoar vidas, para alcançar vidas. Nós iremos promover, com a ajuda da nossa associação agora em março, uma ação missionária. É mais uma porta que Deus abre diante de nós, queridos. Mas crescimento, esteja atento, crescimento às vezes gera desconforto, às vezes gera inquietação, às vezes traz problemas. Por que isso? Porque nós somos desafiados a sair da nossa zona de conforto. Nós somos desafiados a sair do lugar que nós achamos que está funcionando, que não precisa melhorar, e caminhar na direção do novo, daquilo que Deus já tem preparado para nós, e que certamente será abençoador. Mas o desconforto está na decisão que nós tomamos. Olha, está na hora de avançar, está na hora de mudar, está na hora de nos mover. E queridos, o que hoje pode ser suficiente para nós, amanhã pode já não ser mais. O que hoje está fluindo naturalmente, o Senhor vê, o Senhor aprova, o Senhor abençoa, e Ele nos convida, nos desafia a continuar avançando para a glória do nome dEle. Aquele grupo, há quem diga que Eliseu fundou a primeira escola de profetas, aquele grupo que caminhava com o profeta estava crescendo, se desenvolvendo, mas aquele crescimento exigia construção de algo maior para eles. E isso exigiria daqueles que ali estavam um esforço maior colocado na obra. E isso, consequentemente, colocaria diante deles mais riscos a se correr. Eu, quando falo de crescimento, querido, de expansão, aplicando a realidade do texto, a nossa realidade hoje, quando falo de crescimento, quando falo de avanço, eu falo isso nos vários aspectos da nossa vida. Sim, falamos sobretudo de igreja, de vida espiritual, porque nós precisamos crescer. Igrejas crescem, ministérios crescem, famílias crescem, responsabilidades também crescem. E com o crescimento, às vezes, vêm os imprevistos. Por isso nós podemos dizer que tudo aquilo que o Senhor coloca diante de nós como desafio para avançarmos, para crescermos, para sermos ainda mais usados por Ele, nada disso acontece sem que haja possibilidade de crises se instalarem no nosso meio. Lembra da reconstrução do templo, dos muros da cidade? Havia necessidade de começar de novo, de reconstruir. Então o inimigo manda Sanbalate, Tobias e a sua corja como alguém para impedir a obra que Deus havia confiado ao seu povo fazer. Se tem algo que essa mensagem de Eliseu nos ensina, esse episódio do martelo, do machado que flutua, se tem lições que nós podemos tirar para nós, é que quanto maior for a construção que nós estamos nos envolvendo com ela, maior é a nossa responsabilidade. Quanto maior é o edifício, maior a necessidade de uma construção, de um alicerce mais sólido, mais profundo. Quanto maior é o seu chamado, querido,
mais intenso será o teste que virá contra a sua vida. Mas aqui eu digo algo importante. O problema não é a crise. O problema não são as dificuldades. O problema é querer crescer sem estar disposto a enfrentar as dificuldades, as lutas e as dores do crescimento. Me lembro de ter trazido algumas vezes Mariana, minha filha, quando tinha, 4, 5 anos, com dores no joelho, ao ortopedista. Não sei se era ortopedista ou se era o pediatra dela. E nós narramos ali tudo que estava acontecendo, e ele disse assim: papai e mamãe, fiquem tranquilos, isso é dor do crescimento. Crescer dói. Até para nós, fisicamente falando, naquele tempo de desenvolvimento, crescer dói. O problema não é enfrentar esses momentos difíceis. O problema não é estar crescendo. O problema é passar por isso sem sair melhor disso, sem querer experimentar o novo, as coisas novas, os ajustes que Deus tem para as nossas vidas. Eu olho para o texto e vejo que todo crescimento revela alguma coisa que está oculta, que nós ainda não havíamos percebido. Todo crescimento, às vezes, expõe pontos fracos, coisas que nós não havíamos percebido. Todo crescimento revela situações de frouxidão, às vezes, na nossa vida ou no nosso meio. Mas a boa notícia é que Deus não permite que nós cresçamos para nos envergonhar. Ele não permite que sejamos expostos aos pontos fracos que nos cercam para nos envergonhar. Não. Ele faz isso para nos amadurecer, para nos melhorar, para nos fazer chegar mais longe, para nos usar de maneira mais extraordinária ainda, segundo a sua vontade. Olhando para o texto, nós podemos dizer que a crise, que às vezes acompanha o crescimento, ela não vem para interromper o avanço, a nossa jornada, a nossa trajetória, aquilo que nós estamos envolvidos. Não. Ela vem para nos preparar, querido, para o outro nível. Ela vem para nos forjar para algo maior. Ela vem para nos tornar mais fortes para aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso, não tema os imprevistos, não tema as dificuldades, não tema aqueles que às vezes vêm contra você. Essas situações ou pessoas não são sinal de que nós estamos fracassando, não. Eles são evidência de que o Senhor quer nos tirar de onde estamos e nos colocar e nos conduzir num lugar maior, numa condição maior, numa condição diferente, de nos colocar num tempo novo, com mais força, com mais propósito, com mais vontade de vencer, de servir e de viver para a glória do nome dele. Guarda no seu coração, querido, se você está vivendo um tempo de pressão, de incerteza na sua vida, pode ser que o Senhor esteja nesse tempo querendo ampliar a sua tenda. Pode ser que o Senhor esteja nesse tempo querendo te levar para um outro nível. Pode ser que o Senhor esteja nesse tempo querendo fazer você sair da sua zona de conforto. Pode ser que o Senhor esteja nesse tempo querendo te promover a algo maior que Ele tem preparado para a sua vida. Não desista. Resista.
e experimente o novo de Deus para a sua vida, você precisa continuar crendo, confiando e esperando sempre no Senhor. Pensando nas riquezas dos detalhes desse texto, o profeta agora toma uma atitude interessante. Ele autoriza, os homens começam a se organizar para sair, cortar as árvores e fazer um lugar novo para eles. Então um deles resolve perguntar ao homem de Deus: por acaso o senhor não gostaria de ir conosco? Eliseu disse: tudo bem, eu vou. Eu vou com vocês. Eu aprendo que a presença do servo de Deus no meio do crescimento, no ambiente de crescimento, ela é importante, mas ela não impede, queridos, que os desafios venham sobre nossas vidas. A presença de Eliseu não impediu que o machado afundasse no Jordão, mas a presença dele garantiu a solução do problema que aqueles homens estavam enfrentando naquele momento. Aplicando isso à nossa vida, nós podemos dizer que ter Deus conosco não significa ausência de lutas, queridos, de dificuldades, mas significa que o problema, que a luta, que a crise não é o fim da história. Isso é certo. E tudo tem propósito. E aqui uma lição mais profunda ainda nós aprendemos. Tem muita gente querendo bênçãos, mas não fazem questão da presença. Aqueles homens queriam crescer, queriam um lugar mais amplo, pediram permissão para o homem de Deus e convidaram o homem de Deus para estar com eles. Tem gente que quer crescer, tem gente que quer tornar ou passar a um outro nível, mas não fazem questão da presença. Tem gente que quer o Jordão, mas não quer o profeta, quer o milagre, mas não quer o Deus que faz milagres. Querem construir, mas não querem direção espiritual na construção. Nunca despreze a presença de Deus nos processos que você vive, querido. Nunca despreze. Ele não evita, muitas vezes, os afundamentos que nós passamos. Não. Mas ele garante que aquilo que nós começamos, autorizado por ele, será terminado para a glória do nome dele. Porque quando ele está presente, pode até acontecer crises, afundamentos, mas tudo isso vira testemunho da sua ação, da sua provisão no nosso meio e na nossa vida. Esse texto é extraordinário porque ele fala da reação do moço também. Quando o moço perdeu o machado, imediatamente ele gritou: ah, meu senhor! Ele era emprestado. O que nós aprendemos aqui? Não era apenas um ferro que caiu na água, era responsabilidade com aquilo que estava nas mãos dele. Não era apenas um ferro que caiu na água, era zelo com aquilo que não pertencia a ele, mas lhe foi confiado. O que nós aprendemos aqui não era apenas o ferro que caiu na água, era medo de falhar com aquilo que ele recebeu em confiança. O que nós aprendemos aqui não era só o machado que caiu na água, era o peso, era o medo de saber que alguém confiou nele e ele havia falhado. Aquele machado era mais que uma simples ferramenta, querido.
era prova de confiança, era mais que uma simples ferramenta, era a honra que foi dada a ele, era mais que uma simples ferramenta, era parte da missão que Deus tinha dado a ele. E quando a gente, aplicando agora, quando a gente entende que tudo que nós temos na nossa vida foi nos dado pelo Senhor, qualquer perda dói, querido. Quando nós entendemos que somos mordomos, administradores daquilo que o Senhor tem nos dado, e Ele tem nos dado todas as coisas, quando nós perdemos algo, por menor que seja, dói, incomoda. Porque nós entendemos que aquilo que às vezes escapa das nossas mãos, alguém nos deu um dia. Foi nos dado, foi nos confiado pelo Senhor um dia. Você pode pensar na sua família. O Senhor confiou a você a sua família. Perdê-la é algo terrível. O Senhor confiou a você um ministério. Vê-lo afundando é algo terrível. O Senhor confiou a você dons. Vê-los escapando das suas mãos precisa incomodar. O Senhor confiou a você novas oportunidades. Não aproveitá-las precisa ser motivo de tristeza e de clamor, como aquele homem fez. A reação dele chama atenção, querido, porque ele não fingiu que nada aconteceu. Acredito que muitos estavam ali, machado na árvore, né? Machado na árvore. E quando ele pede o seu, ele grita: ah, meu Senhor, ele era emprestado. Ah, meu Senhor. Ah, irmãos, quando nós gritamos, quando algo escapa das nossas mãos, nós mostramos dependência. Ah, meu Senhor, tenha misericórdia. Quando nós gritamos, quando nós clamamos, quando algo está escapulindo das nossas mãos, nós buscamos intervenção dos céus sobre nossas vidas. Enquanto você tenta manter uma imagem, enquanto você tenta manter uma figura de que controla tudo, de que resolve tudo, você vai continuar afundando por dentro. Enquanto você achar-se autossuficiente, você continuará afundando por dentro. Mas quando você reconhece que depende, quando você clama pela intervenção dos céus, algo muda. Porque você chama o Senhor para dentro. Você chama o Senhor para o negócio, para a obra, para que você está envolvido. Você entrega a causa nas mãos do Senhor. Gritar, como ele disse, como o texto diz que o homem fez aqui: ah, meu Senhor, ele afundou, era emprestado. É como nós gritarmos hoje: Senhor, nós precisamos de Ti. E isso na prática quer dizer parar de lutar sozinho, querido. Pela restauração da sua casa, do seu relacionamento, pela restauração do seu ministério. Quando você grita: Senhor, Senhor, é você parar de lutar sozinho pela reconstrução da sua história. Quando você grita: ah, meu Deus, não era meu, era emprestado, você reconhece que não dá conta de cuidar sozinho. E você pede que o Senhor entre na história com provisão, com providência, reanimando o seu coração, realinhando sua vida, sua história, e te fazendo entender aonde Deus quer te levar. E então,
quando aquele homem conta o acontecido ao profeta, vem uma pergunta. E quando nós lemos rapidamente, querido, nós não nos atentamos para aquilo que o texto quer falar conosco. E o profeta pergunta a ele assim: onde caiu? O profeta não diz: calma, eu vou resolver para você. Calma, esse machado vai subir. Pode ficar tranquilo. Não. O profeta pergunta: onde caiu? E aqui tem uma lição poderosa nesse texto. De que maneira nós aplicamos isso à nossa vida? Nós precisamos identificar o lugar daquilo que é perda na nossa vida. Nós precisamos identificar onde é que deixamos o machado afundar. Onde é que perdemos a alegria? Onde é que começou o esfriamento espiritual? Onde que o ponto de comunhão com Deus se rompeu? Em que momento você deixou a presença escapar? Em que momento você deixou de ter alegria nessa presença? Esse texto nos ensina, queridos, que milagres acontecem quando nós identificamos o lugar da perda. Milagres acontecem quando nós entendemos onde tudo começou, aonde o erro começou, onde o afastamento começou. Tem gente que quer o seu machado de volta, tem gente que quer ser restituído, mas não quer ser confrontado com a razão da perda, no lugar da perda. Tem gente que quer o machado de volta, mas não quer apontar o lugar onde deixou cair. Tem gente que quer o machado de volta, quer a alegria restaurada, mas não quer lembrar-se de onde essa alegria começou a esfriar, de onde a paixão, de onde o amor começou a esfriar. Tem gente que quer o fogo do Espírito reacendido, mas não quer admitir que se distraiu no meio do caminho. Não quer admitir que deixou o machado cair. Não quer admitir que por alguma razão foi descuidado na sua caminhada. Porém, a pergunta do profeta àquele homem é a mesma do Senhor para nós hoje: aonde caiu? Ah, meus queridos, a restituição não começa na superfície. Não. Começa na honestidade do nosso coração. E quando você tem coragem de dizer para o Senhor: caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui, Deus começa a fazer o machado flutuar na sua vida. Deus começa a fazer aquilo que te incomoda ressurgir como algo novo na sua vida, de tal maneira que você terá condição de dar continuidade àquilo que Deus te chamou para fazer. Repare, queridos, que às vezes eu fui procurado um tempo atrás por uma pessoa, não daqui, que enfrenta um problema sério de relacionamento e me pedindo ajuda, orientação, para tentar uma reaproximação com as partes. E naquela ocasião, eu conhecia um pouco da história, e não é uma história curta, é uma história de anos, de machado no fundo do rio. E eu perguntei à pessoa: você está pronto para ouvir o que o outro lado tem a dizer a você?
Na verdade, aplicando essa mensagem, eu estava perguntando: você está pronto para dizer onde o machado caiu? Você está pronto para reconhecer que errou? Você está pronto para dizer que carece da misericórdia do Senhor? Para ter essa condição restaurada? Enquanto nós escondemos o lugar da queda, irmãos, nós prolongamos o afundamento, mas quando nós assumimos, dizemos: Senhor, está aqui, foi ali, nós abrimos caminho para o milagre. É isso que a palavra nos ensina. E é extraordinário olhar para essa história e para os detalhes dessa história e para os movimentos que ela traz consigo. E nós vemos que ela aponta para algo incomparavelmente maior, irmãos. Veja agora o próximo ponto. Eliseu identifica, com a ajuda do homem, o lugar onde o machado havia fundado. O que ele faz? Corta um galho, lança sobre a água, sobre o lugar que havia sido dito a ele, e o machado flutua. Isso desafia a lógica. Ferro não flutua? Aquele galho não tinha capacidade em si mesmo de alterar a densidade da água, dele mesmo, do ferro, e atrair aquele machado de volta para si. Mas quando o céu intervém, queridos, coisas extraordinárias acontecem. Esse galho que o profeta cortou, lançou na água e fez o ferro subir, aponta para algo maior. Esse galho aponta para a madeira. Essa madeira aponta para a cruz. E aquilo que um dia afundou por peso, só pode ressurgir pela intervenção divina, e foi isso que Deus fez por nós. Aquilo que um dia era peso sobre nossas vidas, na figura do pecado, estávamos mortos, estávamos submersos, estávamos perdidos. O Senhor então lança um galho. O Senhor então lança Jesus e Ele nos traz de volta com Ele. Ah, querido, tem coisa que disciplina não resolve. Tem coisa que conselho não resolve. Tem coisa que terapia ajuda, mas não resolve. Há situações que só o toque sobrenatural de Deus faz a situação mudar. E quando Deus resolve agir, aquilo que era pesado se torna leve. O que era impossível, guarda no seu coração, se torna testemunho. Porque há batalhas, e nós podemos até chamá-las de técnicas. Nós buscamos nessas batalhas ajuda de homens. Buscamos na ciência, buscamos no aconselhamento. Mas há batalhas, queridos, que são essencialmente espirituais. E essas só o Senhor pode nos ajudar. E quando o céu intervém, quando o céu intervém, não só apenas a circunstância muda, mas o coração fortalece. O coração torna-se outro. E eu continuo olhando para a riqueza dos detalhes desse texto, e depois que Eliseu joga o galho na árvore, o ferro afunda, ou o ferro começa a flutuar. Ele dá uma ordem ao homem: pegue-o. Pegue-o. Eliseu fez o machado flutuar, mas não o pegou. Em vez disso, ele diz ao jovem: pegue-o. Irmãos, temos mais uma lição aqui. O Senhor traz, sim, à superfície.
mas nós precisamos estender a mão para receber aquilo que Ele tem nos dado. Se a fé voltou, segure-a. Se a esperança foi renovada, segure-a. Se a oração reacendeu em seu coração, não deixe que o altar esfrie, querido. Se a comunhão foi restaurada, valorize cada encontro. Ah, meu irmão, se Deus abrir uma porta, atravesse com coragem. Se sua consciência espiritual foi despertada, obedeça sem demora. Se Deus liberou perdão sobre sua vida, arranque do seu coração raízes de amargura. Se a paz voltou à sua casa, vigie para que o orgulho não a expulse de novo. Se a alegria reapareceu no seu coração, celebre, mas permaneça vigilante. Se Deus permitiu que você recuperasse aquilo que um dia fundou na sua vida, comece a usar de novo, agora com mais maturidade. Porque aquilo que Deus restitui na nossa vida, Ele nos confia de novo, para que usemos de mais zelo, para que usemos de mais confiança, para que usemos de mais interesse, para que usemos com mais alegria aquilo que Ele tem nos dado. O céu faz flutuar, sim, mas a responsabilidade de manter aquilo que Deus colocou nas nossas mãos é nossa. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Pode ser que hoje, querido, seja um tempo na sua vida de mostrar ao Senhor o que pode ter caído da sua mão. Só você sabe. O Senhor também conhece. Mas assim como o jovem, você precisará mostrar ao Senhor: Senhor, caiu aqui. Mostre o lugar a Ele. Clame por Ele. E prepare-se, querido. Porque o Deus que estava no Jordão é o mesmo Deus que está aqui hoje. E se algo afundou na sua vida, não declare como perdido. Deus ainda faz machados flutuarem. O que parecia terminado para você pode se tornar o início de uma nova construção. Faça como aquele jovem. Estenda a mão, pegue de volta e continue construindo para a glória do nome do Senhor. Deus se importa com aquilo que nós perdemos. Crises não podem anular o nosso crescimento. Aquilo que hoje parece perdido pode voltar à superfície. O Senhor pode restituir em sua vida aquilo que hoje você mostrar a Ele: Senhor, caiu aqui. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque podemos confiar no Senhor, na Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, pela lição preciosa que aprendemos mais uma vez com os Teus servos e agora Eliseu. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos desperte, nos deixe atentos, ainda mais vigilantes, para entendermos para onde o Senhor quer nos mover. E se alguma coisa, Pai, deixarmos escapar, nós clamamos que o Senhor faça restaurar isso
nas nossas vidas, se assim for a tua vontade. Abençoa-nos como igreja, Pai, usa-nos nesse tempo para a glória do nome do Senhor. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém e amém.